Olá a todos, espero que esteja tudo bem, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. No vídeo de hoje vou fazer para vocês esta maquilhagem mais outonal que eu adoro fazer nesta altura do ano. Eu estava a usá-la nos últimos vídeos e algumas de vocês perguntaram se eu podia fazer o tutorial e na verdade é algo que eu já tinha até planeado, fazer mais alguns tutoriais agora no outono e uso muitos dos produtos que vocês já sabem que eu uso há imenso tempo e adoro e também outros produtos que eu já tenho há anos e continuam a ser verdadeiros staples na minha coleção e é uma maquilhagem fácil. Eu não sou maquilhadora, eu não gosto de fazer coisas demasiado complexas e acho que a maior parte das pessoas no seu dia-a-dia também não faz coisas super complexas, mas gosta de ter assim umas maquilhagens um bocadinho mais elaboradas para uma ocasião ou até para o dia-a-dia. E portanto esta é uma maquilhagem um bocadinho mais elaborada do que a minha maquilhagem dia-a-dia, mas que ao mesmo tempo é super simples e não tem assim tantos produtos quanto isso. Portanto, sem mais demoras, vamos começar. Vou começar por aplicar um bocadinho de base para cobrir assim ligeiramente algumas cicatrizinhas que tenho do acne e coisas do género. Eu tenho aqui um resto da minha Tan Idol Ultra da Lancôme. Tinha assim aqueles bocados agarrados à volta e eu escorri para aqui para poder acabar. E eu não vou pôr uma cobertura muito carregada, esta base tem uma boa cobertura por natureza, mas ajuda a uniformizar o tom de pele. Agora vou usar um pouco do Radiant Creamy Concealer para corrigir um pouco as olheiras. E eu tenho as veias bastante notórias, porque tenho a pele bastante fina nesta zona. A pele nesta zona é mais fina, mas a minha é especialmente fina e super translúcida e portanto noto-se imenso veias e tudo mais e portanto tenho sempre um bocadinho de corretor. Enquanto tudo assenta um bocadinho, vou dar aqui um jeito às sobrancelhas. Este é o lápis da Anastasia Beverly Hills Perfect Brow Pencil. Esta é a cor Granite, que é assim mais acinzentada e funciona bem para o meu tom de cabelo. Vou definir mais esta linha aqui à frente, que eu tenho um pouco de eczema nesta zona. E depois aqui no arco. Tenho sempre que ter cuidado para não exagerar muito com este lápis, porque o tom é ótimo, mas ao mesmo tempo também fica bastante escuro e carregado com facilidade. Pentear outra vez para esfumar um bocadinho. E agora vou aplicar um pouco do gel, também da Anastasia. Este é o Clear Brow Gel e este gel segura bastante bem os pelinhos no sítio e ao mesmo tempo acho que faz o lápis também não desvanecer tão depressa e sobretudo em dias em que transpiramos muito ou que está muita umidade, isso ajuda bastante. Agora vou usar o pó HD da Make Up For Ever, gosto imenso deste pó. É um pó translúcido e vou usar um pincel pequenininho para aplicar só nas zonas onde tenho tendência a ficar um bocadinho mais brilhante. Eu não quero aplicar demasiado pó, mas há zonas onde, por ter a pele mais com tendência oleosa, podem ficar bastante brilhantes e portanto eu tento aplicar um bocadinho do pó nessas zonas. Vou aplicar o Laguna Bronzer da NARS, que eu gosto imenso e ajuda realmente a dar assim um tom mais quentinho ao rosto. E ao mesmo tempo vou começar já a maquilhagem de olhos. Vou pegar num pincel de esfumar. Este pincel é da Sigma, é dos meus pincéis favoritos, é o E25. Mas também existe o equivalente na MAC, que eu penso que é o 217, se não estou em erro, e também um da Zoeva. O
que hoje em dia são muito mais fáceis de comprar do que da Sigma, e eu acho que a Sigma infelizmente tem perdido um pouco de qualidade. Os meus pincéis já têm mais de 10 anos e eram bastante bons na altura, mas eu entretanto já comprei alguns para a minha mãe assim e não gostei tanto da qualidade, portanto eu recomendo mais Zoeva ou MAC. Eu deixo as opções lá em baixo de todos os pincéis que utilizei, porque são todos Sigma, mas eu recomendo as alternativas. Vou pegar no pincel e vocês veem que já tem um pouco de cor, porque eu costumo usar este pincel imenso para fazer isto. Vou tirar um pouco de bronzer. Isto é algo que eu gosto de fazer mesmo quando não vou fazer maquilhagem de olhos, porque dá sempre uma certa profundidade ao olhar, mas mesmo quando vou fazer maquilhagem, eu gosto de fazer maquilhagens simples. Eu não gosto de 300 etapas, porque na maior parte do meu dia-a-dia isso não encaixa, e eu prefiro coisas simples, e ter um bocadinho do bronzer quase que funciona como uma transição para o côncavo, ajuda a esfumar depois as outras sombras e no geral eu acho que ajuda a unir o look, porque muitas vezes, por exemplo, temos o tom do bronzer no rosto que se calhar combina mais com o nosso tom de pele e depois por vezes fica muito desconectado das cores que temos na pálpebra. E portanto usar um bocadinho do bronzer nessa zona vai realmente ajudar depois a unir tudo um bocadinho mais. E portanto eu tiro um pouco do bronzer, como se fosse sombra, e aplico no côncavo, na zona da união entre o osso e a pálpebra, onde fazemos aquela curvinha naturalmente. Se o vosso olho não tiver um côncavo tão definido, podem simplesmente aplicar na zona onde seria o côncavo para realçar mais essa zona e esfumamos. Eu tenho bastante espaço entre o côncavo e a sobrancelha, portanto eu gosto de levantar um bocadinho mais a sombra, mas se tiverem um olho um bocadinho mais pequeno não precisam de esfumar em tanto espaço, simplesmente mantenham-no um bocadinho mais junto ao côncavo, porque obviamente todos nós temos formatos de olhos ligeiramente diferentes e eu aconselho-vos a experimentarem diversas formas em casa e verem como é que acham que resulta melhor para o vosso formato de olho em específico. Podem ver que não é, eu nem sei se nota imenso na câmera nem se não, eu noto, olhando ao espelho, eu tenho aqui o espelho, por isso é que eu estou olhando para aqui, eu noto diferença entre um olho e outro e mesmo que não ponha grande maquilhagem, assim eu acho que só fazer isto até fica bastante bonito e a maior parte das vezes aplico também um bocadinho na parte inferior e como vos digo acaba por unir tudo, eu acho que funciona bastante bem. Agora, para a sombra propriamente dita deste look, vou utilizar uma das minhas sombras favoritas, que é a sombra Satin Taupe da MAC, que é assim um castanho, assim toupeira, tem assim uns ligeiros roxos. Eu acho que fica super bonita e sempre que eu uso esta sombra nos vídeos, o que foi o caso dos últimos vídeos, recebo sempre perguntas qual é a sombra que estou a usar, ou as sombras, ou como é que é. E eu tenho um conjunto de sombras da MAC que eu amo e que são super versáteis e que eu já tenho e uso há vários anos. E eu prometo que vos vou fazer o vídeo da maquilhagem cápsula, que eu sei, já anda a prometer há imenso tempo, mas tem mesmo que ser. Este é um dos looks que vão poder incluir na maquilhagem cápsula, porque utilizo esses produtos. Mas é esta sombra, ela tem uma formulação Frost, portanto é bastante brilhante e eu acho que fica super bonita. E eu vou usar outro pincel, é 25, eu tenho 3 ou 4 destes porque de facto são super versáteis. Eu tiro a sombra na parte plana do pincel e vou usar a parte plana para aplicar e depois uso a parte da ponta para esfumar o contorno. Acho que me expliquei. O espelho hoje está lá mais longe do que o habitual, mas aqui que não tarda está a deitar-me a lâmpada ao chão. Isto vai correr mal. E agora vou esfumar, e estou a esfumar para aquela cor que já tinha colocado com o bronzer.
E este é o exemplo perfeito. Esta é uma sombra de um tom mais frio e queria contrastar bastante com o meu tom mais natural de pele, que é ligeiramente amarelado, e com o tom mais quente do bronzer. Mas, como tenho o bronzer aqui nesta zona, acaba por fazer a conexão da sombra fria para um bronzer um bocadinho mais quente. E, portanto, eu acho que ajuda realmente a unir mais o look, a maquilhagem, o que queiram chamar. E portanto, com esta primeira vou esfumar. Eu tento não chegar demasiado ao canto interno do olho, porque eu não quero que fique demasiado escuro. Se vocês gostam ou se têm os olhos um bocadinho mais afastados e querem uni-los um bocadinho mais, podem transportar a sombra mais escura um bocadinho mais para o canto interno do olho. Pessoalmente não é o que eu gosto de ver em mim, portanto não é assim que eu faço. Agora que já a esfumei, quando esfumamos aparece mais o tom castanho ao invés do tom tão toupeira, e portanto agora vou tirar um pouco mais de sombra e vou aplicar com toques na pálpebra móvel, que vai realçar mais o tom toupeira, que depois faz o degradê para o tom mais castanho que eu esfumei, e o bronzer que eu já tinha realçou esse tom castanho da sombra, e portanto acaba por ficar um look bastante com um aspecto mais elaborado do que na realidade é. E agora vou aplicar um bocadinho aqui. Eu tenho sempre dificuldade com sombras na zona inferior, na pálpebra inferior, porque a maior parte das vezes faz a minha forma do olho parecer um bocadinho estranha. Mas com este look eu gosto de unir o de cima com o de baixo. Portanto, agora vou fazer o mesmo no outro olho. Agora que já acabei de aplicar a sombra, vou pegar no pincel que usei para aplicar o bronzer e não vou pôr aqui mais produto nenhum, vou simplesmente esfumar novamente para garantir que está tudo bem esfumadinho. Esfumar nunca é demais, faz toda a diferença. E eu não sou profissional de maquilhagem e portanto também não sou super perfeita a aplicar maquilhagem, e esfumar realmente faz bastante diferença. Ok, agora vou pegar um eyeliner preto. Este é o 24 Hours Drama Liquid Pencil da Lancôme, na cor Café Noir. É um lápis preto, basicamente. E vou aplicar para realçar as pestanas e fechar um bocadinho o olho. O meu olho é assim mais aberto, se é que me entendem. E com este tipo de maquilhagens um bocadinho mais escuras, eu acho que fica mais bonito se o olho parecer ligeiramente mais fechado e ao mesmo tempo ajudar a realçar a linha das pestanas. Se vocês têm um olho naturalmente mais fechadinho, podem aplicar o eyeliner na zona de fora da linha d'água para dar visualmente a aparência do olho ser um bocadinho maior e ao mesmo tempo realçar assim as pestanas. Se o vosso olho é mais aberto, tem bastante espaço branco, digamos assim, para facilitar, e vocês querem um aspecto um bocadinho mais fechado, coloquem o lápis na linha de água, tanto na superior como na inferior, e assim vão na mesma realçar as pestanas, porque a linha de raiz parece mais escura, e ao mesmo tempo vão fechar um bocadinho mais o olho. Tem que ser um lápis bom para fazer isso. Por fora, a maior parte dos lápis funcionam. Nas linhas de água vocês precisam de alguma coisa que seja de longa duração, à prova d'água, alguma coisa do género, para garantir que dura o máximo tempo possível. E portanto, é o que eu vou fazer agora. Está na hora da máscara de pestanas. E eu tenho aqui duas opções que eu gosto bastante e que vou partilhar. Primeiro vou curvar um bocadinho as pestanas, porque as minhas pestanas são super direitas e acho que só tem vindo a piorar com a idade, honestamente. Eu não costumava curvar as pestanas porque achava que as partia e as danificava, mas era porque eu tinha um mau curvex. Este da Shiseido já o tenho há vários anos e vou trocando as borrachas conforme necessário e nunca mais tive problemas. E de facto faz imensa diferença.
As minhas duas opções de máscaras para este tipo de looks, eu gosto de máscaras que dão um olho bastante escuro, uma pestana bastante escura para este tipo de looks, porque a maquilhagem é um bocadinho mais escura, não super escura, isto não é um smokey eye, mas um bocadinho mais escura. Eu acho que a pestana bastante preta e com volume realça um bocadinho mais isso. E portanto, para esse tipo de efeitos, eu gosto imenso desta Lash Doll da Lancôme que tenho utilizado agora. Dá uma pestana bastante preta e volumosa. E também gosto bastante da Lash Sensational da Maybelline, se estão à procura uma coisa um bocadinho mais económica. A minha Lash Sensational é à prova d'água, a Lash Doll não é à prova d'água, a Lash Sensational tem uma versão que não é à prova d'água, a Lash Doll eu acho que ainda não tem a versão à prova d'água. Portanto, eu hoje vou utilizar a Lash Doll porque ainda não a utilizei em vídeos e coisas do género, ou quero utilizar a Lash Sensational para durar a noite toda. Porque ser à prova d'água faz durar um bocadinho mais, portanto se calhar é isso que eu vou fazer. Vou usar a Lash Sensational à prova d'água. Agora preciso de um espelho aqui mais perto. Ok, os olhos estão concluídos assim. Agora vou aplicar só um bocadinho de blush nas maçãs do rosto, porque com o bronzer fica bem, mas eu acho que o blush, sobretudo assim na vida real, digamos assim, dá assim um bocadinho de vida às maçãs do rosto. E eu vou usar o Orgasm da NARS e vou esfumá-lo para o bronzer, e assim não fica demasiado rosa. Eu gosto deste blush que ele tem assim uns ligeiros brilhinhos e portanto, como eu tenho a pele mais oleosa e com os brilhinhos do blush, sinceramente já nem preciso de iluminador. Ok, só faltam os lábios e há várias opções com esta maquilhagem para os lábios. Um batom nude funciona sempre super bem, um batom assim mais toupeira também. Inclusivamente já usei esta maquilhagem com batom assim cor de vinho e também ficava bonito. Portanto, isto é um bocadinho o que vocês preferirem. Eu tenho aqui uma combinação que tenho gostado bastante de utilizar com esta maquilhagem e que foi a que eu estava a usar no último vídeo e portanto é que eu vou fazer para vos mostrar. Vou começar, eu tinha um bocadinho de bálsamo hidratante nos lábios antes de fazer a maquilhagem. Os meus lábios são super secos, preciso sempre ter alguma coisa. E vou começar por usar o lápis de lábios da NYX, este é o Suede Matte Lip Liner na cor Los Angeles e vou fazer o contorno dos lábios. Os meus lábios eu nunca consigo fazer um contorno perfeito, eu tenho sempre um lábio que é ligeiramente mais... De um lado é ligeiramente mais denso do que do outro, porque eu tinha o mastigar cruzado quando era miúda. E por isso é que tive que usar aparelho e tudo mais, e o lábio nunca ficou igual ao do outro lado. E sinceramente se eu tentar fazer muito fora fica super artificial e portanto eu já desisti. Mas vou fazer o contorno. E pronto, esta é a maquilhagem terminada. Eu acho que é bastante simples, não tem assim tantos produtos e de facto é uma maquilhagem que eu gosto imenso agora para o outono, combina muito bem com os tons mais outonais, dá assim um ar ligeiramente mais outonal também. E ao mesmo tempo não é difícil, portanto eu espero que vocês tenham gostado. Já há algum tempo que não fazia assim um tutorial de maquilhagem. Digam-me se querem ver mais tutoriais por aqui ou o que é que têm interesse em ver. Façam gosto, por favor, se gostaram do vídeo. Eu deixo os nomes, as cores, os links, todos os produtos lá em baixo para poderem espreitar e eu vejo no próximo. Tchau! Ai, tão linda, estás à minha espera, amor. Já comeste o teu dente das sticks? O que queres comer mais? Ainda não está na hora de jantar. Tu por ti estavas sempre a comer, mas é só o que te interessa. Porque a ração fica no prato. Não é?